Mais um bate-papo começando aqui, pessoal. E hoje, André Gellers, aqui o meu amigo André, lá da Nansen Solar. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Ricardo. Pô, André, que legal, cara. A gente se encontrou, né? Você teve uma viagem bem intensa, porque você não foi só para a China, para Snack, mas depois você emendou, foi para a Alemanha. Muita coisa legal você viu lá. A gente viu muita coisa legal junto, né? Então, primeiramente, seja bem-vindo e fala pra gente como foi essa experiência de ir para a Snack, ir para a China e ver todo esse avanço tecnológico do mercado. Eu peguei muita hora de avião aí, viu, Ricardo? Você sabe que eu fui até Xangai, depois eu fui até Munique, voltei e foi a primeira vez na China. Primeira impressão realmente incrível. Fiquei muito impressionado com a questão da limpeza, do cuidado com a infraestrutura, das coisas novas, mas o ambiente digitalizado que A eles China tá vivem. mudando. A China tá incrível, né? Assim, a gente trabalha tudo em um ambiente já bastante digitalizado. Então, você não precisa levar um documento, não precisa levar dinheiro, né? Sem dúvida, você precisa ter o seu celular lá para fazer suas transações, mas mesmo nos vendedores de rua, você consegue fazer transações digitais, né? Tudo no ambiente digital. Então, muito adiantado nesse sentido. Gostei muito do que eu vi. E a Snack é um caso à parte, né? Acho que eram 15 pavilhões esse ano, com 2 andares, ou seja, efetivamente 30 pavilhões de energia solar, armazenamento, soluções de hidrogênio verde, tudo voltado à economia da descarbonização, né? Então foi muito legal mesmo. Que legal, André. Você puxou um ponto aí que todo chinês ele usa um power bank, né? É impressionante, porque É, tudo, a vida dele, pagamento, deslocamento, gerenciamento, acontece muito mais forte no celular. E sim. quando a gente fica lá 1, 2 semanas na China, a gente percebe que a gente também sente falta de bateria. A bateria que no meu celular É verdade. daria para atender o dia, lá não dá. Eu já cheguei ali em vários pontos no final do dia sem bateria, né? Porque você fica o dia inteiro fazendo, correndo para lá e para cá. Então, olha só que interessante esse ponto. Você vê como o armazenamento ele está presente na vida de todo mundo, seja por um power bank, seja pela bateria do seu celular. Agora a gente viu muita coisa interessante. Foi o ano lá, na minha opinião, da apresentação de grandes soluções para armazenamento, seja ela para Sim. residência, comércio pequeno ou grande porte. A bateria vai dar conta de trazer muito mais benefício para o setor energético quando a gente fala em energia limpa. Queria saber o seu ponto de vista sobre isso. Eu diria que vai além, sabe, Ricardo? Eu acho que a bateria já virou quase um commodity. Como os módulos, os inversores on-grids eram até pouco tempo atrás, hoje em dia, quem não tem uma bateria, quem não tem um inversor híbrido, não tem nada, né? E o que realmente destacou para mim foram os sistemas de gerenciamento de energia incorporados, desenvolvendo novas soluções, os grandes players ali trazendo novidades em sistema de gestão de energia e também se preparando para enfrentar os desafios que a energia renovável traz, com a sua intermitência, né, com o fato de incomodar muita gente, porque o sol todo dia ele vai aparecer aí no horizonte, né, e ele vai fornecer aquela energia, mas será que ela está aparecendo na hora que a gente precisa? Então, os sistemas de bateria vêm para ajudar, mas sem um gerenciamento inteligente dessa energia, realmente elas não cumprem a sua função da melhor forma possível. Então, eu vi todo mundo lutando por trazer sistemas de gestão de energia inteligentes que são aplicáveis e customizáveis, né? Que você sabe que cada cliente tem uma necessidade diferente. Ninguém está querendo empurrar mais caixa. Foi isso que eu vi lá. Ninguém virou um vendedor disso ou daquilo. Todo mundo quer prover soluções aos seus clientes. E eu acho que essa jogada, junto com a digitalização, é realmente a próxima onda, né? Então, cada cliente vai ter uma demanda específica e mesmo grandes players que gostam de trabalhar no ambiente industrial, fazendo ganhos de eficiência com linha de produção, estão preocupados em atingir aquela determinada necessidade, seja de um cliente residencial. E a flexibilidade dos sistemas de gerenciamento tem essa beleza. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Agora é importante, André, sempre destacar aqui que a Nansen ela faz parte de um grupo
muito maior, que é o Grupo Sim. Alx, que é um dos grupos mais organizados e poderosos aí quando a gente fala em tecnologia no mundo, né? Sim. E isso não é à toa, isso traz todo o know-how tecnológico para a fabricação dos inversores, das baterias, dos carregadores de carro elétrico. E aí a pergunta é, a qualidade de você controlar esse software, para controlar essa carga, esse gerenciamento de carga, descarga de bateria, carregar ou descarregar, oportunidade de carga na hora certa, né? Vai abrir um mercado gigantesco. O quanto isso impacta o mercado em termos de perda? Você falou de uma commodity, né? Então a gente sabe que muito bem analisado inversores ruins e módulos ruins, você vai ter uma perda de geração de Sim. 15%, 20%, a gente não sabe, né? Mas pode ser que seja essa faixa aí. Como que você vê isso? Várias coisas para te responder nessa pergunta aí. Obrigado. Eu queria começar com a questão do Grupo Alx, né? Que é o grupo que controla a Nancy. A Nancy é uma marca brasileira com 95 anos. A gente está completando em agosto agora, 95 anos. Né? Então, só que o Grupo Alx chinês adquiriu a Nancy e nós nos tornamos o líder latino-americano em medidores eletrônicos. Então, foi a minha primeira vez indo à cidade de Ningbo, onde fica uma das nossas fábricas e a nossa sede. E a gente teve a oportunidade de receber os amigos, aos clientes. E a impressão que ficou foi a melhor possível, realmente, de uma potência industrial, uma cultura de trabalho séria, né? Condições de trabalho muito qualificadas, né? Refeitórios, o pessoal trabalhando dentro do horário lá. Mas a dimensão do negócio, né? A gente foi a uma das fábricas. No total, são 4,5 milhões de metros quadrados de áreas de fábricas. A gente foi numa fábrica que tem 1 milhão. Isso equivale a 100 campos de futebol. Uma fábrica. Tem que ter governança, né, André? Tem que ter governança. Então, a gente tinha indústria pesada, né? O Grupo Alx é um dos maiores fabricantes de ar-condicionado do mundo. Então, tinha máquinas injetoras de plástico e também as fábricas das placas de circuito integrado, uma das mais modernas que eu já vi na minha vida. Realmente, aquelas máquinas trabalhando de forma extremamente automatizada, são equivalente a 250 mil placas de circuito integrado por dia. É um volume brutal. Então, foi muito impressionante, a gente saiu muito motivado, muito satisfeito e com uma perspectiva muito grande, né? Estando lá, foi firmemente passado para a gente que o fator principal de sucesso do Grupo Alx é a qualidade dos produtos. Então, o grupo cresceu tomando muito cuidado com a qualidade, né? A qualidade é o número 1. Primeiro vem a qualidade, depois vem o resto da gestão, né? Então, a gente realmente está trabalhando com produtos de qualidade. Hoje em dia, o mercado solar e o mercado de armazenamento já se encontram num patamar muito mais maduro. Então, não existe muito espaço para aquele aventureiro. E também, se você pesquisar um pouco, é fácil de você não cair em armadilhas de promessas vazias. Eu acho que esse período está acabando, ainda tem um pouco, mas a gente está superando isso. E é um período de consolidação também de mercado. E a gente está chegando para se consolidar como uma das melhores marcas e uma das maiores marcas do segmento. E desenvolvendo tecnologias, né? A gente tem um investimento em P&D muito grande. Tem 6 centros de pesquisa e desenvolvimento globais. Um fica em Belo Horizonte, inclusive, né? E a gente tem mais de 20 mil patentes ativas. Então, a inovação é a alma do negócio para a gente também. Principalmente na parte de renováveis, você não pode ficar parado, né? Você viu que muito da indústria se transferiu da Europa para a Ásia, porque a agressividade das inovações, a velocidade da gestão é muito grande. E o Grupo Alx, como uma das maiores 500 maiores empresas da China, participa disso, né? Então, a gente vem trabalhando soluções diversas, seja atendendo às necessidades do nosso público, dos nossos clientes, como também enfrentando barreiras regulatórias, barreiras não tarifárias que aparecem para as energias renováveis. E a tecnologia é incrível, porque a cada desafio vira um problema interessante para os nossos engenheiros, para o nosso time comercial, para a equipe trabalhar em soluções que sejam inteligentes e adequadas para o futuro da energia, que é limpo, sem dúvida, né?
Entendi. Agora, André, que nem quando você presenciou duas grandes feiras lá, a Snack e depois, logo em seguida, a maior feira hoje é a Intersolar Alemanha, quando a gente fala Europa, Sim. certo? E eu não fui na Intersolar Alemanha, mas eu fui na Snack. Todos os stands a gente via muito solução de armazenamento em grande escala. Sim. Você acha que isso vai ser um jogo de xadrez? Quando a gente fala recentemente, ontem, a gente estava falando disso agora, antes de começar a gravar, né? Sim. Saiu a questão do fluxo reverso. Agora são novas regras relacionadas a isso. Quando a gente coloca o armazenamento nesse jogo de xadrez, você percebe que você agora dá um empoderamento para o consumidor, ele controlar algumas questões que pode sair dessa jogada de regulamentação e aí passar o poder de novo para o consumidor, porque sempre quando a gente fala, o mundo está mudando de mão, o mundo energético está mudando de mão. Por quê? Antes eram poucos detentores de produzir energia e distribuir energia, hoje todo mundo, eu, Ricardo, você, André, pode ser um controlador da sua própria energia. Cara, isso me leva lá no começo da minha jornada no solar, né? A coisa que me atraiu demais é que a unidade mínima para você gerar energia é um módulo, entendeu? E isso é muito democrático, né? Você dá o acesso a você gerar sua própria energia a uma fração enorme da população. Então você deixou de ser um cativo e começou a gerar sua própria energia, né? A GD, né? A geração distribuída. Isso para mim sempre foi incrível, essa possibilidade com o solar. A solar como a rainha da geração distribuída. Mas hoje a gente não é assim uma curiosidade, nem um grupo pequeno de geradores de energia. Realmente o setor solar é enorme hoje em dia. A gente está falando de um setor que gera centenas de bilhões de reais de investimento e você tem milhões de unidades geradoras conectadas à rede. Então, isso realmente traz problemas reais, né? Nas redes de distribuição, nas redes de transmissão. E é natural que os interessados ou os envolvidos criem um ambiente regulatório, algumas restrições que não controle quem faz o quê, né? Vamos dizer assim, permitam a sustentabilidade a longo prazo do setor energético, né? E também sem tirar o acesso da população à geração distribuída. Mas, obviamente, você tem desafios técnicos a serem superados. Só que o advento do armazenamento traz muitas opções para você superar isso. Então, que nem você falou, quem não tinha um sistema de baterias lá no stand, e olha, todo mundo tinha desde baterias residenciais a containers de baterias para regulação de frequência e tensão em rede de transmissão. Então, isso é um novo fator, né, do cenário energético. A gente está esperando que os leilões de reserva de energia venham com espaço para as baterias nos próximos anos e, sem dúvida, você vai ter novos players, muitos novos empregos relacionados, empregos qualificados e bem remunerados para setores que hoje em dia a gente nem imagina, mas para trabalhar na interface entre a geração solar com a infraestrutura colocada de transmissão e distribuição, né? Tudo isso num grid inteligente. Hoje em dia a gente está transformando, vai ter que transformar o nosso grid num grid inteligente que funcione bem a qualquer hora do dia. Então hoje você tem muito a questão do fluxo reverso de energia. Com os sistemas de armazenamento, isso tende a desaparecer, porque você vai poder despachar sua energia na hora que o grid precisar ou dentro do ambiente regulado que vai se formar aí. Então, a energia solar continua crescendo, nada tem como parar, porque a gente tem a criatividade, os recursos e a tecnologia para gerar as soluções necessárias para o desenvolvimento do setor. Para o consumidor que está assistindo entender, então o fluxo reverso... a rede pode falar assim, olha, não dá, vocês geradores pequenos de energia solar estão gerando mais energia do que o sistema comporta receber. Seria mais que a demanda. Ou do que a demanda necessita. Aí eles falam assim, tá, então ao invés de você injetar 100% do seu sistema, você vai injetar 80%, 70%, ou você não vai injetar nada naquele horário. Né? Então, isso que eles estão falando. Só que aí, tá, o que eu faço então com essa energia? Eu perco?
Porque o meu payback foi calculado para usar o sistema enquanto tem sol, né? Exatamente. E aí eu vou falar, então ok? Não. Eu vou usar a bateria ao meu favor, porque com a bateria eu posso falar, não, eu não vou perder essa energia gerada. Eu vou acumular essa energia e vou usar ela à noite. Vou carregar o carro mais tarde. É isso, né, André? Inclusive seu carro vai virar uma parte integrante do seu sistema de energia, né? Que é o ecossistema de energia que a gente fala na Nansen, que tem desde o medidor, passando pelo inversor fotovoltaico, bateria, carregador de carro elétrico e o próprio carro elétrico. O carro a gente ainda não tem o Nansen, o resto já tem todo esse ecossistema Nansen e tudo isso baseado numa só marca é a sua solução energética completa, né? Sim. E adequada aos momentos, ao que a legislação permite e também a demanda energética do momento. E foi interessante você falar da parte de eletrificação de carro, porque eu vi lá, e deve estar passando agora aqui no vídeo aqui, enquanto a gente está falando, um super carregador da Nansen, né? Para carro elétrico de grande, ou para ônibus, ou para caminhão. Quer dizer, envolve tecnologia de ponta para você gerenciar esses grandes consumidores de energia, que são ônibus, carros elétricos de maior porte, que vai rodar cada vez mais quilômetros. Então precisa ter uma velocidade nessa carga. Enfim, né? Isso a gente já tem lá na Nansen. A gente tem muito orgulho, né, da parte de mobilidade eletrificada na Nansen, porque a gente já é líder aqui no Brasil, principalmente na parte de licitações públicas, né? A Nansen tem a capacidade de entregar um sistema chave na mão, um sistema turnkey. Então, por exemplo, a gente fez sistemas de carregamento dos ônibus municipais para Salvador, São José dos Campos, Maringá e outras cidades. E não é simplesmente você vai lá e põe um carregador de ônibus. Você precisa construir toda a infraestrutura. Fazer um estudo. Inclusive uma subestação de energia. A gente tem que construir a subestação para atender aquele ponto de carregamento. Os ônibus têm que ser carregados em 20 minutos, né? Então a gente monta esses carregadores elétricos em Manaus. Então a gente está trazendo muito investimento e empregos qualificados para o país e atendendo a essa eletrificação da frota no Brasil também, né? É muito, muito gratificante. Eu não sabia disso, que vocês têm uma fábrica então em Manaus. Temos uma fábrica em Manaus, a gente fabrica os medidores eletrônicos, a Nansen é líder latino-americana em medidores eletrônicos, a gente trabalha em 17 países da América Latina e também a gente monta os carregadores de veículos elétricos, sejam em corrente alternada, né, wallbox, para uso residencial, até de uso industrial ou de grandes frotas de ônibus municipais, que no caso são carregadores em corrente contínua em até 300 kW. Então você não puxa 300 kW da rede de um momento para outro, você precisa ter todo um estudo, uma preparação, obras de engenharia civil, inclusive, e a Nansen Equipamentos consegue entregar isso com maestria. A gente tem tido muito sucesso nas licitações públicas e também estamos tendo muito sucesso no varejo com relação a essa parte de mobilidade elétrica. Que legal, hein? E agora, uma pergunta que a gente sabe que é um problema, né, para a gente crescer no nosso mercado, que é essa tal de guerra de preço, porque o consumidor, ele sempre vai ser o mais afetado, porque ele não sabe, às vezes, diferenciar uma marca de outra, um grupo de outro. Só que não dá para fazer milagre, né, André? Quando a gente fala assim, por que um inversor ele custa X e o outro custa 3X ou custa 2X? Né? Aí você fala, desconfia, a gente fala isso para qualquer mercado, né? Mas parece que ainda falta um entendimento maior. Como resolver isso? A gente precisa sempre se lembrar que o Brasil está inserido no mercado global. Os mercados de energia renováveis são globais. E o Brasil é um dos maiores players desse mercado, né? O ano passado, o Brasil foi o terceiro país que recebeu mais investimentos em energias renováveis, né? A grande parte da nossa matriz energética é renovável. Então, a guerra de preços existe por movimentos pontuais e movimentos globais, né? Às vezes você tem variações dos preços das matérias-primas, às vezes você tem um desbalanceamento de oferta e demanda, né? Hoje o que a gente tem, por exemplo, é os Estados Unidos com muitas barreiras alfandegárias. Então o Brasil é um país extremamente atraente para as empresas de módulos, inversores, baterias estarem, entendeu? Então está todo mundo querendo um posicionamento de mercado
num mercado que tende a se consolidar, sabe? Hoje você vê, sei lá, tem 100 marcas. No futuro não vão ser 100 marcas. Sem dúvida, tendem a se consolidar para você até buscar um serviço mais qualificado e até maior lucratividade nos seus negócios, né? Mas hoje é aquela guerra onde existe informações difusas, né? Muitos players, então isso tende a pressionar os preços para baixo. E principalmente os preços dos módulos estão bastante baixos hoje em dia, né? Em preços historicamente mais baixos do que em qualquer outro período. E como o cálculo do projeto de solar, ele normalmente entrega um percentual de custo para o módulo, um percentual para o inversor, os inversores começaram a pesar. Então, realmente, essa pressão da queda dos preços do módulo também pressiona o preço dos inversores solares. Hoje, você tem a melhor condição de comprar um kit fotovoltaico no Brasil do que qualquer período, e você vai ter o melhor payback, independente de qualquer tarifação ou legislação. Hoje, você tendo um sistema residencial on-grid, você vai ter o melhor payback de todos os tempos, por causa dos preços, né? Agora, a gente como indústria, a gente também tem que se precaver com relação a isso, porque um negócio que trabalha em imagens negativas não é saudável e nem sustentável. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Que nem eu te falei, em primeiro lugar, a qualidade. Então, a gente não abre mão da qualidade. Porque no longo prazo, se você não tiver, você vai danificar sua marca e você vai perder realmente a credibilidade. A gente já viu isso acontecendo aqui, né? E depois a consistência. Você tem que entregar consistentemente no tempo aos seus clientes um serviço adequado. Então, você precisa ter serviços de pós-venda, você precisa ter uma logística condizente, né? Você precisa ter sistemas de monitoramento que funcionam. E a gente está cuidando dessas partes. O Grupo Alux é muito grande, a gente põe a qualidade em primeiro lugar, mas a gente não tem medo da guerra de preço. Então, se a guerra de preço está acontecendo, a gente participa dela, mas a gente conhece bastante os nossos limites e onde pôr os nossos recursos, né? A gente quer que cada um dos brasileiros tenha a possibilidade de ter um Nansen dentro da sua casa. Sem dúvida, a gente quer isso. E isso vai acontecer no tempo. Então, a gente dá uma visão de curto prazo, a gente precisa participar dessa luta, participar dessa batalha, a gente vai se estabelecer como uma marca, a gente tem a força e a qualidade para isso, e na visão de longo prazo, a gente vai fazer isso, mas não às custas de reduzir a qualidade dos nossos equipamentos ou a qualidade do relacionamento com os nossos clientes. São duas coisas que a gente preza em primeiro lugar. Muito bacana, André. Legal a gente conversar sobre esses assuntos aqui, receber você aqui na Energy Channel, né? E você fala agora pra gente fechar esse vídeo aqui. Eu queria que você falasse da Intersolar, que está se aproximando, e a gente vai encontrar essas inovações lá? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente quer mostrar lá é essa solução completa da Nansen, né? Então a gente vai estar demonstrando lá, e daí tudo que eu estou falando vai ficar muito mais visível para vocês. O ecossistema de soluções da Nansen, né? Desde o ponto de entrada de energia na sua casa, no medidor de energia, até o seu carregador veicular, passando por baterias, passando pelos inversores e os sistemas de gestão inteligente de energia, seja para residencial, seja para comercial, seja para gestão de frotas, né? Então a gente tem bastante soluções para mostrar na Intersolar. Tudo que você pode ver na China, que teve presente lá na Alemanha, aqui no Brasil, que já é um top 10, sem dúvida, em qualquer aspecto que você veja em termos de energia solar, você vai ter também na Intersolar São Paulo, e está todo mundo convidado aí, dia 27, 28 e 29 de agosto. Então é isso aí, pessoal. Ficou aqui o convite aqui do nosso amigo André Gellers, mais uma vez aqui no Energy Channel. Obrigado. Bom, então abaixe nosso aplicativo, fique ligado, fique de olho lá nas tendências de tecnologias, as notícias no energychannel.com. Ok, pessoal? E vem com a gente aí para você saber mais sobre esse grande grupo aqui, a Nansen, que está revolucionando aí o mercado de energia com equipamentos de alta qualidade. Obrigado, André, mais uma vez. Obrigado a você, Ricardo. Um abraço a todos.